Beleza, então está no ar, então. Heloísa, ó, muito obrigado por ter aceitado essa conversa, ok? Mas assim, eu acho que é muito importante porque tem muito pouco conteúdo sobre o Heberto no YouTube, na internet em geral, né? Então, eu acho que para pessoas como eu, que se interessam, tem muita pouca referência, a não ser bibliotecas, né? Você tem poucas referências na internet. Então, agradeço muito, né, para a sua presença, a sua disponibilidade aí no Rio, eu aqui em Maceió, né? Dois lugares tropicais que se parecem muito também, né? E, inclusive, a praia aqui estava fechada. Depois que a gente ficou sabendo que reabriu no Rio, reabriu aqui também. Então, então são cidades meio parecidas. Mas é isso aí, Heloísa. Um pouco dessa conversa foi um pouco inspirado pelo aquele seu capítulo que você escreveu no livro, né? Que é a saga O do tapioca, Bambamar. o Isso, tapioca. exatamente. E que você fala um pouco sobre um aspecto do Heberto, que é a rotina dele, né? Então, Cícero, eu tenho assim o maior interesse, eu atendo muitos jovens aqui que me procuram, defenderam teses, doutorado, mestrado, e eu sempre procuro, quer dizer, atender com a maior boa vontade e carinho, porque o meu interesse é que meu pai, que era uma pessoa muito inibida, muito rebelde à imprensa, e fica a memória dele eternizada, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, para a família, porque ele foi um grande escritor, é considerado o maior estilista da língua, né? Toda hora. Hoje mesmo, depois que você me ligou, mas uma menina da Chapada, Andaraí, né? Me pedindo que ela fez o mestrado, defendeu, já está publicado e ela mandou para eu ler. Eu fico muito feliz, como eu quero atender você com o maior carinho, entendeu? Então, sim. você está me perguntando sobre a rotina do meu pai. Meu Isso. pai era um homem extremamente rotineiro, para tudo. Para comer, para Sim, beber, para sim. tudo. Então, meu pai tinha uma rotina que, desde que eu era garota, garota mesmo, 8 anos, eu me lembro do meu pai raspando o pó de Guaraná, 7 horas da manhã. Depois ele tomava o metiocolim, porque ele bebia, era ele, Barreto, Luiz Carlos Barreto, Ziraldo não, era criança, mas o Sim. Milô, aquela turma da velha guarda, né, Max Ribeiro, todos eles saíam para tomar o seu esquinho e depois de manhã era o coquetel. Aí ele Sim. trocava a roupa dele, comia um bife, pepino, e ia para o cruzeiro. Em casa, nós fomos acostumados a meu pai chegava em casa para jantar, sempre na hora, a não ser o dia que ele saía com os amigos, aí chegava em casa e ele gostava de sentar à mesa com todos, só que havia um problema, só ele falava, Eita. Sim. contava tudo que houve, e qualquer interrupção ele dizia para fora da mesa. Depois disso, é assim. Depois disso, ele gostava muito de ensinar português, principalmente a mim, que depois o Aurélio, era ele, o Aurélio Marques de Holanda, que era irmão, estava sempre lá em casa, ou era com o Aurélio, ou era com ele a redação para o Aurélio e a cópia para ele. Aí, se Nossa, errasse uma dois palavra, professores, né? dois, Bem, dois mestres, né? não tenho o direito de falar errado. É, Aí, se eu errasse uma palavra, copiava 100 vezes aquilo. E aí, depois do jantar, ele batia um ligeiro papo sobre a gente, fazia cópia, ia deitar. sim. Aí era silêncio, televisão baixinha quando começou. Quando era meia-noite e meia, ele levantava, tomava café, tomava leite, que ele amava, sentava na máquina e escrevia até 5h30 da manhã. 5h30 ele deitava, levantava às 7 para tomar o coquetel dele, de meticulim, tudo de novo. Era um homem de rotina severa. Ele gostava de conversar muito com os amigos, mas ele gostava muito de respostas. Então, ele falava, aí você respondia, mas não Sim. podia interromper. Ele dizia assim: burro, você está perdendo a oportunidade de me escutar falar. Ele tinha essa vaidade.
Sim, e falava, tinha histórias fantásticas, né? E sim, gostava muito dos netos, mais netos lá e ele aqui. sim, Gostava de contar história para a gente dormir. Ele se fantasiava, se escondia no sítio para meter medo aos netos. Isso todas as férias. sim. Então, ele, na vida dele toda, ele tinha hora para até para beber. Ele estava numa festa e bebia. Começava a tomar um whisky, daqui a pouco ele dizia: Minha filha, eu saía muito com ele. Você é mais velha, a mamãe não gostava muito de rua. Aí ele falava assim: Tá na hora de ir embora. Eu digo: Pai, a festa começou agora. Não é possível. Ele dizia: Vamos para casa agora. Se não, não quero saber de nada, vamos para casa agora. E pegava o táxi, ia para casa, chegava em casa, deitava e pedia à minha mãe: Juraci, meu jantar. E aí, se não tivesse jantar? E aí, se a mesa não Feijão. tivesse, se não tivesse posta a mesa? É, não, era jantar mesmo: feijão, 2 ovos fritos, arroz e uma farofinha. Sim, Aí ele jantava e continuava, dormia, acordava cedo para escrever. Ah, e o horário de estudar. sim, Ele estudava a obra dos escritores, todos os livros que ele lia, uma biblioteca muito vasta, ele guardava e lia. E depois falava assim para mim, ele disse: Heloísa, você tem que ler, você tem que ler essa pessoa, não é possível. Eu dizia: tá bom, pai. Era uma pessoa muito, sim, gênio muito forte, Cícero, sim, mas muito meigo, muito bom de coração, sim. mas quando dava um berro, todo mundo abaixava o rabo, viu? Pois é. Ó, e você falou um pouco sobre a rotina de leitura. Como é que ele conciliava isso? Ele escrevia todo dia, escrevia pela manhã. E ele lia também Para todo amanhã. dia? Mas você esquece que meu pai, depois que também, quando essa época, ele antes de começar a escrever, ele tirava 1 hora para ler. Sim, Quando ele estava lá em Paris, que ele ficou mais tempo, né, na embaixada, sim, ele tinha essa hora como ele ia para a embaixada. Antes de ir para a embaixada, de 8 até 9h30, ele lia. sim. Então, sempre ele estava lendo e anotando. Sempre um caderninho. Eu até Sim. pensei em te atender ali perto do onde eu tenho o museuzinho dele, para te mostrar os caderninhos dele, enfim, as primeiras edições dele que eu tenho, sabe? E tá ali, guardadinho ali, Li. Ah, não, legal, naquele legal. móvel branco, os objetos. E ele, então, gostava de ler. Meu pai, ele tinha um interesse incrível pelas palavras. Se você na rua falasse assim, cara, caca, ele falava, escrevia caraca, caca. Aí Sim, eles chegavam: o que é isso? Aí ele dizia: daqui a 20 anos isso não vai existir mais. Quando o Roberto Carlos, que ele era fã ardoroso, né, ele e o Aurélio, sim, ficavam siderados, ele dizia: é uma barra mora? Quem vai saber o que é uma barra mora sim. daqui a algum tempo? E Temos que a- mudar, É. Interessante. sabe? Ele era muito fã de alguns autores, né? Essa de Queiroz, ele inclusive entrevistou o Essa de Demais. Queiroz. Os Ele foi clássicos, atrás. ele, os clássicos ele lia demais. Ele tinha uma preferência muito grande pelo Borges, pelo Essa, lógico, né? Sim, Aqui eu tenho aqui, ó, essa aqui, sim, 2 tapetas de bronze. Ele tinha tudo que é retrato do Essa, ele era apaixonado. Borges, ele lia demais. Proust, sim, tinha uma admiração muito grande pela maneira de pensar do Proust. Ele dizia: como uma pessoa, né, pode projetar o seu pensar e conseguir escrever exatamente aquilo que está saindo da cabeça dele, né? Meu sim. pai tinha assim essas coisas de estar sempre ligado, muito ligado, né? E estou aqui para te responder, quer dizer, qual, o que mais você gostaria de? Não, e exatamente isso faz muito sentido, porque quando você vê, assim, principalmente os dois primeiros livros, né? Cascalho e o Além dos Marimbus. E que ele meio que pega os personagens simples, mas dá muita dignidade para eles, porque ele descreve como as pessoas, a riqueza de sentimento, pessoas que seriam, né, simples, né, de sentimentos rústicos, mas ele dá meio um tratamento de dignidade, né? É como se
ele tivesse um olhar clássico para situações e pessoas simples, né? Tinha. Perfeito. Ele teve uma obra, quer dizer, a obra dele é grande, ele tem muitos livros que até hoje aqui no Brasil não se fala, mas lá fora, de vez em quando, eu recebo Sim, e-mail querendo saber, principalmente de Portugal e Inglaterra. sim, Assim, meu pai, por exemplo, quando ele criava um personagem, ele falava assim, bom, esse personagem vai se chamar Aspargo. Aí ele ficava imaginando como será o temperamento do Aspargo. sim, Ele vai gostar de comer banana, ele vai querer comer o que no café. Aí ele sim, anotava aquilo tudo, sabe? Ele formava um personagem para dar vida, sim. né? Perfeito, perfeito. Gostava muito das parcerias, né? Ele foi Sim, talvez a primeira pessoa que colocou no garimpo uma mulher menstruada em Cascalho, né? Que sim, ele dizia, não, a mulher... Ele tinha assim... Meu pai era um homem à frente. Meu pai, por exemplo, ele aceitava a mulher em qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de prazer, de convívio, teve grandes amigas. E depois também, assim, uma coisa que se fala muito hoje, homofobia. Meu pai nunca foi homofóbico, meu pai teve grandes amigos homossexuais, entendeu? E ele era mulherengo, mas é um homem que adorava mulher, sabe assim, ficava encantado, mas ele admirava, respeitava uma prostituta, tanto é que ele escreveu um livro A Prostituta. em cada Ele livro achava tem algum personagem que é uma prostituta ou alguma coisa ali, né? lindo esse livro. Cícero, você tem que ler. Sim. Se eu Esse livro eu conseguir... ainda não vi, A Prostituta, que é o último dele, né? Não, o último dele é a história de Jesus, Sim. Dom Paulo II, João Paulo II, era o livro de cabeceira dele. É Na mesmo? Itália, esse livro vendeu muito. Sim. É a história de Jesus, é História Natural de Jesus de Nazaré. Sim. Ele já escreveu esse livro em pé, porque ele teve o câncer e não sentava. Então, a maior parte das vezes que ele ficava com dor, ele levantava para escrever, se debruçando, fez uma coisa alta assim, entendeu? E Perfeito. é uma Mas, pessoa que tinha... Enfim, meu pai, quando ele nunca usou o N. Silveira, falava, Hermeto, tem um computador? Já tinha? Não, pode ser. Como é que você vai dar alma a uma coisa, a uma máquina? Não existe isso. sim. Tanto é que, quando o centenário dele, um, um artista lá de Andaraí, uma pessoa muito inteligente, agora me falhei o nome dele, não tenho assim muita intimidade, ele fez tudo do meu pai, máquinas de escrever no chão, até o computador. Meu nome é Marcos Salaíbe. Conheceu? Olha, ele fez um negócio incrível. Começa com tiro, revólver, que disseram que meu pai saiu da Bahia ameaçado de ser É, assassinado, né? que ele começou a andar armado, né? Não, ele não andava Não, armado. não, Tinha um medo de revólver. mas Ele tinha eu. medo de morrer. Ele Sim, tinha medo de morrer, levar um tiro. E sim. naquela época era comum, né? Matar os garimpeiros. Então, meu pai ele teve assim, uma vida difícil, apesar de ter sido convidado aqui no Rio, Jorge Amado, que já gostava muito, eram amigos, ficou louco, apresentou o Max Rebelo, aí mandaram um convite para ele andar aí, ele veio, voltou da metade do caminho, e foi um custo para o homem chegar aqui no Rio. Aí, Sim. chegando aqui uma vez, ele chegou a dormir no Cais do Porto, dormiu na Praça Paris, em banco, porque ele tinha vergonha. Rasgou o livro dele, Cascalho. A Sim. história de Cascalho é fantástica. Sim. Cascalho não foi o único que ele rasgou, não. Parece que o Marimbus Todos. ele chegou a rasgar, né? Que isso é uma coisa Isso, ele, interessante. quando, pela vida dele afora, mesmo não mais a obra dele assim, mas quando saía um erro, às vezes pedia assim, vamos dizer, livro de bolso, fazia um erro qualquer que tivesse saído de correção, e Sim, dizia, queima, queima, que eu não vou deixar ninguém ler essa porcaria. sim, Tudo dele era queimar, sim. adorava E é, queimar. e é engraçado porque o personagem central do Marcelino, que eu imagino que é um alter ego dele, de alguma certa forma, isso é sempre Não, é um tio dele, irmão da mãe dele.
Sim, sim, mas quem escreve a história, quem procura saber da história, eu Ah, é um alter imagino, ego, é. é um alter ego Fixado dele. de uma... É. E é engraçado que esse personagem é interessante porque eu não vou, enfim, quem estiver vendo isso aí, eu vou contar o final do livro, né? Mas ele tá sempre, ele quer escrever história, mas no final ele desiste, né? Então, assim, parece que tem sempre essa coisa no Heberto, é uma coisa meio quase que ele não dá vazão à vocação dele, né? Parece que ele E está você sabe que o sempre. Marcelino, ele morreu queimado. Exato, Ninguém sabe se foi suicídio. sim, Ele se vestia só com seda, lia sim, jornais em inglês, era um homem muito um aristocrata e sim, criou meu pai praticamente quando meu pai estudou em Salvador, sim, né? sim. Então ele tinha assim, ele quando soube, ele ficou realmente muito chocado, né? Porque o Marcelino foi encontrado morto queimado. Então, perfeito. Quer dizer, eu queria saber exatamente o quão real é a história do Marcelino. Ele não chegou a Real. morar, então, com o tio. Morou, Morou? ele estudou no Antônio Vieira. Sim, E aí, quando ele conheceu o tio Marcelino, que era assim aquela pessoa da família que se fala assim, o doutor Marcelino. Então, quando ele chegou lá, eles se identificaram muito. Aí que meu pai foi usar o primeiro óculos, porque antes ele não enxergava mil. Então, todas as coisas que aconteceram assim na vida dele, que ele tinha condições de estudar, tinha uma vasta biblioteca, sim, ele chegou a morar algum tempo com Marcelino. sim. Perfeito. E ele diz também que em Andaraí todo mundo tinha que dar benção pro pessoal mais velho, que lá na casa do Marcelino era até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. É verdade. Ele falava isso que na Bahia, a gente que foi criada bença pai, bença mãe, bença tio. E ele dizia que meu tio Marcelino era um homem sofisticadíssimo. Era até Sim, amanhã, boa noite. é, E, exatamente. Mas o e interessante, rolava uma história, viu, Cícera, aqui muito em off, que ele tinha uma paixão doentia pela mãe do meu pai, minha avó, que existia muito sim, antigamente, existia muito na Bahia, casamento entre famílias. Sabia, né? sim, É uma coisa que acontecia no Nordeste. E a minha avó, ela não quis nem pensar numa coisa dessas, casou com meu avô, etc. e tal, mas dizem que ele ficou com esse amor perdido, sim, então se trancou, né? sim, O dinheiro dele era todo para as coisas de casa. sim. Mas o interessante é que no livro do Marcelino e também no Marimbus também, é que você, ao tentar entender o Marcelino, você aprende mais sobre os personagens ao redor dele, né? Então, eu queria saber se esses personagens, o Lemos, o Félix, eles existiram mesmo? Essas pessoas? Existiram. Sim. E o É gozado Trianon, a que empresa, existiu também. existiu. Quando estava na Bahia, no centenário dele, me pediram para ir visitar um velhinho que aí ele chegou, ele tinha sido o personagem do livro do meu pai, Cascalho. Sim, Aquilo me deu muita emoção, né? Porque sim, ele usava, até mesmo assim, em casa, ele pegava um pouco do temperamento dos filhos para colocar nos personagens, entendeu? Ele sim, escreveu um conto, que é A Onça, que até a Globo gravou, fez uma minissérie algum sim, tempo atrás. E que a sim, onça era eu. Depois ele me disse que tudo eu queria avançar para estrangular e dizer, bom, que horror, né? Eu não sou assim. Ele diz, é. sim. E ele tinha isso, sim. Perfeito. E como é que foi o seu Aliás, eu acho contato? que quem escreve, Sim. hein? Fala. Não, não, não. Pode. Faça a pergunta Não, não, não. depois. Eu queria saber Eu isso. eu Eu queria ia saber falar como é. eu acho que todo escritor, Sim, toda pessoa que escreve, inspira-se em alguém, sim. É. eu Mas, acho. mas os nomes e os personagens são basicamente pessoas que existiram. É claro que você faz um- uma O montagem ali, Félix, né? esse Félix, esse daí era o nome dele real, Sim, esse é o Félix. E tem acho que mais alguns que na época de Cascalho eram pessoas do garimpo, sim. né? E, Perfeito. você não conhece Andaraí?
Não, não. Eu até fiquei com vontade de ir, mas agora tá quarentena. No mínimo, eu tenho que esperar a quarentena Olha, passar. o dia que você tiver uma chance, Sim. pegue uma parceria boa e vá. Eu fiquei assim encantada e disse: como é que meu pai não me trouxe de novo, nem eu imaginei. Eu cheguei em Salvador e não ia na minha terra. Sim, Linda, sim. linda. Um dia eu vou visitar mesmo. Um dia eu vou visitar. Vou levar minha namorada e vou ficar lá. Vou Ela vai conhecer. adorar. Pois é. Eu acho que toda mulher, a Ivete Sangalo, ela Hum. confessou na última live que ela e o Daniel vão pelo menos 2 vezes por ano Andaraí, É para mesmo? fazer os rapel, as cachoeiras, né? Sim. Perfeito, perfeito. E, Heloísa, deixa eu te perguntar, como é que foi o seu contato com a obra dele? Porque em algum momento o filho é rebelde, né? Ele quer um distanciamento, do pai. E como é que você entrou em contato pelas obras infantis ou foi mais tarde? Não, Cícero, assim, meu pai contou muitas histórias, porque ele botava a gente para dormir contando história. E os Certo, livros infantis dele, basicamente, são as histórias que ele contava para a gente. O Sobradinho perfeito. dos Pardais, que é um livro muito famoso dele, é um livro que ele colocou assim, realmente existiu o Pardal, existiu as Pardocas e lá vai a história. Sim, Mas eu, em garota, o meu pai, ele veio para cá uma pessoa que veio do interior, então uma vida mais pobre. Ele morou na casa do pintor Iberê Camargo, depois até ele conseguiu a começar a vida dele. Então a gente, meu pai, eu dormia no quarto com eles e eu até hoje, se eu escutar um barulho de máquina, eu durmo, sim. porque eu dormia com a máquina dele. E quando eu fiquei moça, já uma vez, né, o Max Ribeiro disse: Elô, eu olhei um quadro, eu fui machã, acabei sendo na vida várias coisas. Eu vi um quadro e digo: que quadro bonito, ele disse. Você já pode ficar aqui na sala com a gente, Sim, porque eu tinha gostado de alguma coisa boa. sim. Então, o meu pai, ele lia, ele me telefonava e dizia: Elô, está acordada, minha filha? Eu dizia: estou, né? Você me acordou? E muito comum ele me acordar de madrugada. Então, ele dizia assim: escuta o que seu pai. Ele lia. E lógico que você tem. Eu casei com 16 anos. Então, aí veio filho. Eu gostava muito de ler, mas te confesso que o livro do meu pai que eu li foram os primeiros que eu estava ali mais saído do forno. Cascalhas, Marimbus e Finado Marcelino, que para mim é o melhor livro dele. E depois a História Natural. Quando meu pai morreu, assim, vão 20 anos, eu me lembro do livro dele que fez muito sucesso em Portugal, que é Na Relva da Tua Lembrança, que é uma história sobre velhos. E é o que está acontecendo agora. Os jovens vão colocando os pais nos asilos. E esse livro dele é a história de um grupo de velhos que os filhos iam abandonando. Eles tinham, tipo, um grupo para se encontrar naquele lugar. Sim. Então ele dizia: poxa, fulano, a filha dele vai levar ele para não sei aonde. E é um livro que você chora. Aí eu disse: meu Deus, como meu pai era sensível. Sim. Quer dizer, que aquelas brigas, aquilo tudo, quer dizer. Aí, bom, eu peguei o segundo livro dele, A Prostituta, por minha livre e espontânea vontade. E fiquei encantada, porque a minha mãe implicava: você fica prostituta, suas irmãzinhas. Que irmãzinha? Bom, aí você fica de meu pai. Quando eu vi um livro mais forte dele, depois eu comecei a ler outras coisas dele. Tem um livro dele que é assim, A Saga da Nossa Família, que é a... Como é que é o nome do livro? É o Rebanho do Ódio. É um Sim. livro maluco sobre família, sobre herança. Você pira. Mas é isso aí. Sim. Aí eu E deve ser muito comecei a engraçado ver as próprias histórias, né? Nos livros. cara, a genialidade do meu pai. Você conversava com meu pai, todo mundo jovem, esses são amigos dele, ele já Sim. morreu há 20 anos, me procuram.
Eu tenho uma menina, Ângela Vilma, que é uma poetisa, ela tem retratos do meu pai. Eu até uma vez invoquei, falei, mas que tanto amar meu pai assim, que tudo meu pai amou, porque o Herberto é Herberto. Mas ele tem, assim, algumas pessoas que conviveram com ele, que ele era muito engraçado, Cícero. Muito engraçado. Meu pai era uma pessoa que o que ele disse, eu não vou escutar com mais ninguém na vida com a graça que ele dizia. Sim. Entendeu? E aí, o conhecimento, você começa a ter vontade. Eu uma vez estava na Inglaterra, eu falei, vou experimentar. Aí cliquei no livro dele na livraria, apareceu Herberto Salles, aí apareceu os livros dele editados lá. Aí eu falei, ai, que coisa maravilhosa, né? Sim. Então aí eu fui começando a ter assim, que meu pai era uma pessoa que não gostava de dar entrevista, não gostava de falar em público, por isso talvez ele não. Ele era uma pessoa tímida, amigo dos amigos, assim, dava vida para um amigo. E eu sempre brincava com ele, que era em casa, era a turma do Bolinha, que era ele, os amigos dele, minha mãe com as amigas dela, entendeu? Aqueles amigos, por exemplo, Luiz Carlos Barreto, um grande amigo do meu, Milô Fernandes, padrinho do meu irmão, um grande amigo dele. Era assim, ele, a família toda. Então, era era literatura, não era. Você encontrava literatos e Sim. não candidatos a literatos, Sim. né? Pessoas que, por exemplo, hoje eu fico fascinada, um jovem como você, se interessar por Herberto. Como hoje tem o Marcos, que ele estudou as palavras novas que meu pai lançou. São 200 e tantas, sei lá, no livro. Aí eu falei, ele me escreveu perguntando se eu gostaria, me incomodaria de ler a tese dele. Eu falei, em absoluto. Não vou dar essa ligeireza, né? Mas ele, então, os jovens de hoje, que estão com 30, 35 anos, 40 anos, estão interessados demais em quem foi Herbert Salles. Sim. Você não pode imaginar, até presidiário, eu tenho cartas que eu recebo, que meu pai fez algumas bibliotecas, ele adorava, né? Tem um presídio, eu acho na Paraíba, que eu recebi uma cartinha de um cara que leu o livro do meu pai, diz, meu pai está morto há quanto tempo, meu amor? Há muitos anos já, É isso. entendeu? Me fala esse presídio Mas aí que eu tenho que ir lá, porque é difícil encontrar alguns livros abertos, né? Então, na Paraíba. na Paraíba. Eu Isso até, aí. se encontrar essa cartinha, eu vou escanear e mando para você ver. Ah, que Que legal. coisa... Ajudar, meu pai ajudou ele a passar aqueles dias. Acho que Sim. ele deve ter tido uma boa recuperação, né? É interessante, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muitos contistas, né? Muitos, enfim, consagrados pelos contistas, mas não tem muitos romancistas, né? E é interessante, você imaginaria que o Heberto deveria ser um cara que pudesse ser mais falado, porque ele é um grande romancista. Ele fez muita coisa, claro, mas É um basicamente a visionário, né? obra dele é de Agora, romances. os contos dele também são muito. Eu Sim, agora não vou dizer nessa pandemia impossível, mas depois, mesmo que seja assim, eu vou ver o que eu tenho duplicata, porque chegou um momento, quando nós fizemos a biblioteca em Andaraí, ficou muito sim, bonita, o IFAM tombou um prédio, a gente fez. Eu mandei quase tudo, os manuscritos, tudo. Tanto é que o sim. Marcos, tenho o manuscrito do Cascalho com letra dele e tudo. Eu falei, Marcos, vou te mandar um presente. Vou te mandar o manuscrito dele. Porque eu acho bonito um jovem hoje. Por exemplo, você. Como é que você se interessou pela literatura? Pô, literatura, eu não sei, não sei. Não foi de jovem, não. Foi uma coisa mais recente. Tem algo de 6 anos. Mas especificamente o Heberto, porque eu tenho uma espécie de identificação, porque eu vim de uma região, eu sou de uma cidade chamada Coromandel, no Triângulo Mineiro, que também tem garimpo lá, não sei se é tão forte quanto foi em Andaraí, mas meu avô foi garimpeiro, então, o Heberto foi um cara que ele venceu na vida vendo vamos dizer assim, de uma origem, não sei se eu posso dizer pobre, mas ele não era Pobre?
Pobre, Pobre, posso meu pai dizer. era rico em Andaraí. Sim, Meu avô tinha uma farmácia sim, lá. né? Como é? Mas Vou voltar para minha terra, que lá eu sou filho do rei, meu pai foi assim. Meu pai assim, sofreu muito. Meu mas pai ele veio passou de uma origem de trabalhador, né? Ele trabalhou em trabalhador. comércio, né? Então ele não Ele teve era uma um vida trabalhador, por isso. aristocrática, né? Então Mas eu meu acho, pai dizia isso. Meu pai falava: por que que eu acordo, trabalho, leio, faço isso? Você tem que ter método, minha filha, senão você não alcança nada na vida. sim, Porque querer é poder, né? sim, é. E ele realmente tinha. E você, assim, começou lendo literatura nacional ou se interessou antes pela literatura internacional? Durante minha época de faculdade, eu gostava de política. Depois eu cansei, vi que era besteira e comecei a ler só literatura nacional, só. Então, aí eu cheguei no Heberto Salles através, não lembro qual livro foi, acho que foi no Cascalho mesmo. E, mas o que me pegou mesmo foi o Marcelino, que eu vi assim. Eu achei até uma coisa até meio ingrata, porque ele não escreve muito sobre grandes temas, né? Não é uma coisa do tipo morte, traição, alguma coisa assim bem vendável. Ele meio que escreve É, sobre grandes histórias anônimas, né? De gente que poderia passar desapercebida, né? acho que está ficando escuro para você, não está? Não, tá, mas aqui também tá. Se você quiser acender a luz aqui, eu também posso acender a Não, luz não, não, aqui. não. Para mim está ótimo. Eu Tá. vou. Ai, aqui está tudo cheio de brinquedo de cachorro. E bom Aqui, demais. quer ver? Bom demais. Ah, deixa eu te mostrar aqui para você ver a coisinha que eu tenho dele aqui. Tá dando Sim. para ver? Ou tá escuro? Eu tô vendo um instante só. É. Aqui, quer ver? Porque muita gente assim pergunta, né? As coisas. Sim. Eu tô vendo aí uma. Ó, aqui você vai ver. Sim. Essa de Queiroz, Sim. tá vendo? Isso Ah, aqui era a legal. grande ídola da vida dele, que era Vênus. Sim. Isso aqui tem alguns prêmios dele e também aqui essa também, que era aquela da mitologia grega, a cega, a rainha da beleza, Sim. que é também E. Nefertiti. E aí por aí vai as coisinhas dele, todas, entendeu? Eu guardo. Sim. Aqui os caderninhos que ele anotava as coisas, olha, era tudo assim, tudo Sim. caderninho, seria anotando e anotando, vai Nossa, foi. mini caderninhos mesmo. Esses aí são mini. Isso aqui tudo é. Então, assim, né? Eu acho que de repente falar, né, sobre quando você vê uma pessoa interessada, sempre você acaba tendo um certo carinho. Por isso que eu atendo todo mundo. Às vezes eu posso estar, maior problema, eu digo, não, Sim. vou tirar meu tempo, porque eu acho que meu pai escreveu, por exemplo, Pareceres do Tempo, já ouviu falar? Sim, sim. Que é o livro que foi da Eco 92. Meu pai fala sobre o fim do mundo, sobre tudo isso que está acontecendo agora. Meu pai Exato. fala no Pareceres do Tempo. Exatamente. Isso aí é Então, uma ele coisa que disse eu a coisa gostaria. mais. Eu queria até perguntar sobre o Heberto, porque depois de um tempo ele passou por uma fase, vamos dizer assim, crítica, uma fase de sátira, né? Que talvez começou depois com o Fruto do Vosso Ventre, depois A Porta de Chifre, né? Então eu Porta queria de Chifre é lindo, é. que é uma Lindo. distopia, né? O Fruto do Vosso Ventre. O Fruto do Vosso Ventre é um outro livro que também me marcou muito, porque na época eu lembro que eu estava fazendo um estágio num órgão público e era um órgão de planejamento e eu ficava assim, gente, como é que as pessoas se acostumaram com tanta sigla, tanto nome Siglas. burocrático, Aquilo né? me impressionou quando eu li. E quando E você você, sabe que esse livro sim, é vendido no Japão, vendeu no Japão horrores, sim, best-seller. E não sim. é que aconteceu que hoje você só vive com as siglas? Pois é, mas isso acontece. E eu já tinha notado isso antes e depois eu vi que já tinha escrito. Por exemplo, pega uma folha de papel e quando você vê só tem sigla em caixa alta,
falamos com a DCPL Coems a respeito do Pop-Up Flag. Parece que vira uma outra linguagem mesmo. Ele teve uma sacada, vou escrever um livro nessa outra linguagem, né? Mas eu queria perguntar de você, fiz essa ladainha toda só para perguntar se ele era um cara pessimista. Era um cara que estava... Porque ele, inclusive no Subsidiário, ele fala uma coisa sobre o Brasil. Isso aí eu acho que tem um pouco a ver com a experiência dele no Instituto do Livro, né? A experiência burocrática dele, vamos dizer assim, em que ele via assim, o Brasil é o país que mais fala em cultura e é um dos países menos inteligentes, uma coisa assim. Eu queria saber se ele era um cara que decepcionado ou Não, pessimista. ele era. Meu pai, ele era muito magoado, digamos. E ele não, vamos dizer assim, ele era otimista para trabalhar, para produzir, mas ele tinha assim, ele chegava a dizer, eu tenho pena do jovem brasileiro, porque eles não sabem nada. Porque você chegava, por exemplo, eu fiz faculdade de letras e um dia eu sempre discutindo com o professor, eu falei, esse cara nunca percebeu que eu sou Heloísa Herberto Salles, em plena Eco 92, e que o livro do meu pai está bombando. Sim, Aí um dia eu perguntei para ele, você sabe quem é Herberto Salles? Era uma mulher. Ela sim, disse, não. Quem era? Eu falei, olha, é uma pena você não saber, você não deve saber de nada. é, Você sabe que eu quase fui expulsa, porque eu fiquei realmente irritada. Como é que uma pessoa que faz letras, que a obrigação dela é estudar os escritores brasileiros, pelo menos a Academia Brasileira de Letras seria uma referência para ela, né? sim, sim, Eu acho que esses jovens hoje estão dando um banho. Quando eu fui em Andaraí, no Centenário, eram jovens que vieram da França, vieram da África, pessoas que já conheciam a obra traduzidas, pessoas que se interessavam de ver o garimpo, como é que sim. era, aquelas coisas, o bamburraca. Então, eu fiquei assim, eu digo, gente, isso não existe. Eu pensei que eu fosse chegar aqui, no meio do mato, e que ia ter assim, uma banda de música, Ia falar para as paredes. cheíssimo, É, cheíssimo. bom, que É, bom. Mas e foi assim, eu acho que ele morreu mesmo assim, por exemplo, a imprensa, né? Ele dizia assim, poxa, o Jô Soares, ele entrevista pessoas tão obsoletas, pessoas tão sem nada a dizer, e nunca, será que nunca lembrou de mim? Ele tinha essas coisas, ele era assim, uma sim, pessoa magoada, assim, sim, sabe? Ele era muito sensível. Eu disse, sim, poxa, né? Quando é a vez de um escritor, é só aquele, aquele, aquele. O brasileiro não esteja às vistas, ele não olha mais nada, né? sim. Então, hoje eu gostaria que ele estivesse vivo, que depois de alguns anos para cá, a literatura dele começou a bombar na cabeça que era quem ele queria atingir. Meu pai sempre gostou de jovem. Meu pai era assim, apaixonado pela juventude. Ele Sim. ajudou. Ziraldo de calcinha curta, ele dava. Meu pai achava assim, o jovem, meu pai dizia, a vida está com o jovem. Sim, Ele tem um futuro, né? sim. E é uma coisa interessante porque, para quem não conhece o Herbert Salles, tende a ver ele como um cara conservador, classicista, né? Mas, na verdade, ele era um cara bem subversivo. Cada livro dele, ele fazia uma coisa totalmente diferente e ele tentava E sempre... meu pai não tinha nada disso. Meu pai, É, ele gostava, ele morou no sítio alguns anos antes de morrer, aqui. Eu moro hoje numa casa fora do Rio. Aí sim, meu pai, ele falava, ele chamava o caseiro, senta aí, você gosta de uísque? Não gosta, então vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo. E é, ficava horas dele conversando, entendeu? sim, Então meu pai era uma pessoa simples, mas a única coisa que meu pai tinha horror, ele dizia, o ignorante você ainda tem um jeito, mas o burro é triste. Você quer sim, explicar, às vezes a pessoa não tem o saber porque não teve a chance.
Sim, mas gosta de escutar, de conhecer. Tem gente que... E hoje nós estamos vivendo, acho que no mundo, você não consegue hoje citar um nome que tenha uma expressão literária que possa ocupar a cabeça de um jovem de 20 anos. sim. É. Não tem. É como se parece que o link perdeu mesmo, né? Vamos dizer assim, tem um buraco. Está precisando, talvez, um outro escritor para, vamos dizer, falar com esse público, né? É uma coisa bem louca mesmo. E a outra coisa interessante também, porque ele também foi um crítico um pouco de prevendo também muitos dos acontecimentos que aconteceriam, que é essa coisa do uma mudança de pedagogia com criança, né? Que ele abordou naquele livro Einstein, o Minigênio, que é um livro que eu não li ainda, porque é muito difícil de encontrar, mas ele antecipou muitas coisas, que é essa obsessão pelo desenvolvimento científico, da pedagogia, sem resultado. Papai era incrível. Ele via coisas assim antes do tempo. É, Esse exatamente. livro não é fácil, não. Eu não sei te falar se eu tiver mais de dois, porque aqui eu tenho toda a obra dele. E Sim, solta assim pela casa, eu deixei muita coisa. Se eu tiver uma pessoa onde tem estante virtual, que as pessoas têm conseguido, muitos livros do meu pai. sim, Pessoas, às vezes, que me falaram, né? A pessoa morre e aí deixa aquilo, a família não quer aquele monte. Então, esses livros, eu vendi toda a biblioteca do meu pai para um conhecido dele que tinha uma loja de sebo, sim, entendeu? sim. Tirei, claro que tirei a... Então, acho que isso daí, acho que é muito, acho que hoje está muito difícil, por isso que eu imagino que eu dei uma olhada por cima na página, achei muito interessante, mas vocês realmente vão ter que trabalhar muito Sim. para conseguir, né, alguma coisa, porque é difícil. É difícil, porque a E-Realizações publicou em 2009, né? Cascalho, o Marcelino e o Subsidiário, né? É, Mas, ao que me parece, não tem mais perspectiva de publicação, né? não tem, eu fui até pessoalmente, eu tenho duas coisas que meu pai sempre fez. Ele, surdos e mudos, ele Sim, sempre deu, e cegos. Meu pai sim, tem muitos livros em braille, porque ele sempre falava, né, que não tinha isso aí, era uma coisa que não tinha que cobrar nada. Quer publicar, se é com esse fim, pode, pode. sim, E sempre autorizava. Aí eu autorizei para realizações, mas eles fizeram um livro muito sofisticado para a nossa rotina financeira de hoje em dia. Você sim, não pode hoje, na sua rotina, comprar nem meio livro por mês, quanto mais um livro encadernado, caríssimo, entendeu? sim. Então, acabou que eu acho que isso foi muito... Se fosse uma brochura comum, normal, seria mais fácil do que... É lindo, é muito bonito, É uma mas edição eles muito não... bonita. E eu fui até lá, ele todo deles é naquele padrão, todos. É. Sim, o que já é alguma coisa, né? Claro que já é alguma coisa porque você tem uma edição boa, mas é cara, realmente. O Subsidiário você compra por R$ 70, né? Às vezes até mais caro, eu já vi de R$ 100. Assim, Os, esse da Realizações é mais caro. Agora, a é, última que me falaram estava 120. E não é, e você tem que encomendar, porque sim, não tem normalmente na livraria, né? Você sim. vai, encomenda, paga e eles naturalmente compram e te vendem, né? Eu O que é achei, normal. o único que eu achei aqui em Maceió, pra você ter noção, foi o Subsidiário que eu comprei. Agora não tem mais nenhum. O Foi- Subsidiário não tem mesmo. É um livro muito interessante, né? As biografias dele são três. Tanto é que eu tenho um outro rapaz, esse tem 32 anos, e ele é louco para o número 3. Eu digo, olha, o que eu posso fazer por você é fazer uma xerox e você Sim, manda encadernar, porque eu não tenho como conseguir. sim. Porque não reeditaram,
e acabou. Sim. Agora, alguns digitais, você já viu? Eu tenho Hoje, visto, meu pai está com alguma coisa digital. Eu sei que essa semana eu vi, eu até entrei para procurar, agora não estou. Meu marido queria ler que ele gosta de ler, eu não gosto de ler pela sim, internet, mas ele gosta. sim. Eu, de vez em quando, eu procuro, eu acho que eu nunca achei livro aberto, a não ser os da realizações em formato digital. Eu nunca achei. Mas é que nem Olha, você. eu tive uma proposta de fazer os livros dele logo pós-morte, digitais, os e-books. Sim, Mas eu estava numa época muito difícil para mim, a perda dele. Eu tentei morar em Salvador, não consegui. Depois eu morei um tempo nos Estados Unidos. Aquilo para mim acabou que passou e eu não fiz. E quando uma coisa passa para mim, passou. sim. Por isso que quando você falou, pode ser hoje, eu falei, pode. Perfeito. Não deixa eu pensar, que eu penso. Sim. Perfeito, perfeito. Eu queria, antes dessa nossa conversa, rever um pouco. Eu li de novo Marimboso, Marcelino, para pegar um pouco do espírito, né? Dele, mas eu ainda, a intenção da conversa é um pouco ilustrar um trabalho que eu vou fazer, que é o de uma revisão rápida de todos os livros. Vou tentar fazer um ranking do que é do pior ao Bacana. melhor para mim. Mas é isso aí, tem muitos livros ainda para ler. A Prostituta eu ainda não li, o Einstein não li ainda. Mas é que nem você falou, é um trabalho para as próximas gerações, não é coisa para agora, não. Você está certo. Genial, muito bom. Perfeito, perfeito. E assim, eu não, eu queria fazer algo que não fosse uma coisa acadêmica, porque falta também conteúdo, né? Um conteúdo de literatura para leitores, né? Falo direto com os leitores, né? É isso. Eu queria só então uma última pergunta, Heloísa, que eu também não quero tomar muito do seu tempo. Eu queria perguntar como é que era a relação dele com a imprensa, porque você falou um pouco da mágoa que ficou um pouco nele, né? E assim, é interessante porque ele trabalhou na imprensa, trabalhou no Cruzeiro, um grande Não, periódico. não gostava. Não gostava. É, Meu pai, quando ele morou no sítio, era assim: sim, vinha os jornais para ele, sim, então o Caseiros jogava fora e ele lia sim, só as manchetes. Ele sim, detestava. Ele, assim, era uma pessoa que achava que não era uma coisa sincera. A Veja ele odiava, dizia tudo pré-fabricado, não sim, tem assim uma coisa espontânea. Depois da época, até que surgiu uma revista que durou pouco tempo, que eu não consigo me lembrar. Eu tenho até a primeira edição foi sobre meu pai e mas depois agora que eu tenho o seu coisa, eu vou olhar no, no escritório e eu vou te dizer. E aí essa revista não, realmente você falava, se eles falavam da obra sempre de alguma pessoa. Porque sim, a imprensa até hoje é assim, até no meio artístico. Morre Hebe Camargo, 2 minutos Hebe Camargo, depois Hebe Camargo some, some. É, some. Aí, vamos dizer, tem esse que, coitado, acho ele ótimo até, que eu não vejo muita novela, mas ele está fazendo droga, não sei o quê. E, pô, ele acabado, todo mundo queria produzir, queria. Aí o cara está fazendo mais esforço para sair das drogas, tá, emagreceu. Aí o cara está pedindo pelo amor de Deus, entendeu? Então meu pai não gostava. sim, Entrevista ele deu poucas. sim, Ele deu para Salvador, quando ele estava bem mal mesmo. Ele foi a Salvador para os 50 anos de Cascalho. E ele deu essa entrevista que é muito bonita. E ele era assim, se ele tivesse que falar mal de alguém, ele falava na bucha. sim, Nessa entrevista, então, ele falou mal de 2 cantores super conhecidos e modernos na época. Eu sim, falava, pai, o senhor enlouqueceu. O senhor não sim, disse isso. Ele sim. disse. Falei, já está falado. Pois é, e eu Então, estava ele não vendo. gostava.
tinha Porque a um... imprensa distorcia. Ele foi o homem que ele dizia, eu vim da imprensa marrom. E hoje a gente ainda vive a imprensa marrom. A Sim, imprensa é distorcida. Hoje é fake news. Na sim, época era a imprensa marrom. Enfim, sim, uma coisa pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser mentira. sim. É. Né? E, sim, mas é interessante porque tem um discurso dele, quando assim, da época do lançamento do Parecidos do Tempo, então, não sei, acho que é 83, 85, uma coisa, em que ele reclamava que ouviu dizer de um jornal de São Paulo que não se podia mais falar na Versalhes. Ou seja, como se fosse uma ordem em cima, né? Então, Posso falar? ah, Isso não é uma verdade. O jornal que mais falou do meu pai foi a Folha de São Paulo. é mesmo? Sim, Artigos lindos. sim, Agora, aí que eu digo para você o tal história do fake news. Não, não teve nada disso. sim, Teve apenas um comentário, que, como se diz, um comentário que não foi satisfatório, mas sim, que não foi um falar mal, porque, como sempre você sabe, que você, quando entra para uma carreira artística, seja ela qual for, um comentário, uma crítica, você tem que aguentar, porque por isso que existem os críticos, né? é, Então, mas não houve ordem nenhuma. sim, Até tem pouca semana, não, tem uns 3 meses, que uma amiga minha me mandou, da Folha ainda, uma coisa sobre o Pareceres do Tempo, falando sim. sobre o que está acontecendo e com Sim, o livro, né, do meu pai. Porta de Chifre, que ele sim, viu a Amazônia, você já leu? sim, Ele começa o livro no ano 2000, Caqueradas, né, que agora já estamos. Naquela época, era 1900 e pouco, ele já falava 2000, não sei quanto, e que, então, as moradias eram aviões que caíam, que ali ficavam. Então, as pessoas moravam dentro dos aviões. sim, Então, ele já falava a Amazônia totalmente vazia, sim, desmatada. sim. É. E é interessante que, se não me engano, no livro também tem uma sátira sobre esses encontros ecológicos, né? Que o 92 parece que acontece um encontro ecológico no hotel, uma coisa assim, Ah, né? foi no Então, hotel, acho que foi Nacional ou Sheraton, não foi isso? é uma coisa assim. É, então, É. ele tinha muito motivo o pessoal odiar ele também, né? Porque ele estava falando mal de tudo que ia acontecer de verdade. E tudo. É isso que hoje em dia, assim, até outro dia, não sei nem quem falou comigo, quem ainda está vivo da academia, se foi o Alberto Costa Silva, não sei. Que Sim, faz, quer dizer, o Herberto, mas Herberto é danado, né? Olha, tudo que ele escreveu acontecendo, sim. É. né? Eu acho que o Fruta do Vosso Ventre é o livro que mais me impactou nisso, assim. E eu tenho muitos amigos que são burocratas, e eu já dei o Eu toque, ia já te falei falar, assim, você é leia um esse bom livro. leitor. Você é um bom leitor, porque meu pai dizia, meu pai que escreveu dizia, Herberto, você tem que ter estômago para ler o fruto do vosso ventre, que é É, muita sigla, a história é, do coelho, por aí vai, não sei o quê, é muita coisa. e é aquela história que você tem que aguentar, porque no final você tem recompensa, né? Mas é isso aí, eu fico vendo essa coisa essa linguagem burocrática, linguagem de academia um pouco, e está começando a virar uma supralinguagem mesmo, uma coisa que não está mais ligado ao significado final das palavras, parece que é só palavra, só sigla. E eu acho uma Você coisa... chegou a ver o filme Cascalho, Não, não que é cheguei. Não. é, interessante. É uma boa adaptação, você acha? Olha, assim, digamos que é uma coisa bruta. Sim, Quem fez foi uma pessoa muito amiga dele, muito carinhosa, mas talvez não fosse um cineasta com requinte de um, sei lá, de quem, vamos dizer, sei lá, Luiz Carlos Barreto, vamos dizer que fosse um Barretão. sim, Mas o filme conta a história real do garimpo. Do garimpo. Esse é importante, sim, entendeu? A importância foi filmado 2 vezes, né? sim, Já, já. E quando, então, esse segundo, eu acho que se pudesse pagar bons atores maravilhosos, aí tudo é diferente. Botar a sim, Sônia Braga com a perna cruzada, mas sim. não. Então, valeu como o que pôde acontecer, é uma coisa muito boa.
Sim, perfeito. E eu acho que essa é outra coisa. Eu acho que o Heberto poderia ter escrito livros, sei lá Rubem Fonseca, uma coisa assim, bem cinematográfica e tal, mas não, ele quis escrever aquilo que ele queria escrever, né? Ele poderia ter continuado na linha do Cascalho, fazendo romances sociais, mas não, ele quis fazer o romance dele que é muito Cada livro memorialista. dele, né, Cícero, É, muda. Ele é. mudava demais, Pois muito. é. É engraçado porque quando dizem que ele é um cara clássico, eu fico assim, não, ele é muito louco, na verdade. Todo livro dele, ele vira a chave. Ele faz uma coisa Tira, completamente nova. Completamente tira. nova. E ele é um dos caras, eu acho que ele tem a maior preocupação com a forma do romance, né? A forma. O romance tem que ter uma forma diferente, né? É o estilo, né? É não a É, boba que é considerado o maior estilista da língua, né? Meu sim, pai ele usa as palavras com uma sabedoria ele, inclusive, eu acho que uma técnica do meu pai era relaxar. Ele pode falar puta sim, que pariu, entendeu? Ele não, sim. ele tinha uma forma de amenizar, né? Assim, É, as coisas e ao mesmo tempo ele podia dizer não enche o saco. Aí era aquilo forte, entendeu? sim, Então eu acho que meu pai, ele acha tá morto, mas enfim, era uma pessoa inesquecível. Eu acho que seria uma bobona, mas todas as boas histórias que eu posso contar até hoje são as histórias que ele me contava. O Aurélio também, outra figura que eu tenho o maior carinho, sim, muito, 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 entendeu? Zé Cândido Carvalho, outra sim, figuraça. Não perca tempo sim, e veja o Coronel e o Lobisomem, que você vai rir muito. sim, Era uma figura, entendeu? E eu fui criada no meio desses safados, entendeu? sim. E ele, irresponsavelmente, né? Sim. E o Marcos Rebelo, já você chegou a conhecer? Não, não. Sim, Eu não tinha nem sonhava em nascer. sim, Mas eu vim para o Rio de Janeiro com 4 para 5 anos, sim, vindo de teco-teco, porque meu pai deixou eu e o meu irmão, mas ele não aguentava viver sem mim. Eu achei isso muito engraçado, adorei. E eu vim, entendeu? Na sim, bagagem do teco-teco, vomitando o amigo dele todo. E aqui sim, cheguei. E aí foi que ouvi grandes histórias, inclusive aqui no sítio. Ele tem a janela do quarto que ele nasceu, o telhado do Marcelino, uma telha. Ele tinha vários objetos assim que ele guardava, né? sim. É muito bom. Legal, perfeito. Heloísa, vou terminar por aqui porque assim, eu sei que você também tem uma vida aí, né? Não quero tomar seu tempo aí, mas foi Não, muito quando você bom. precisar de alguma coisa, basta você me avisar que eu estou à sua disposição, tá? Tranquilo, sem problema. A minha intenção era porque se você jogar no YouTube, Roberto Salles, você tem 3 vídeos, então agora eu espero que tenha 4, né? E É, então assim, eu achei um conteúdo a mais para quem se interessar, que está sozinho, está atomizado, perdido no mundo, né? eu descobri um no YouTube, Sim. os poemas de Herberto Salles. Ah, sim. Que ele, Você viu? sim, eu acho que é o Roberto Malé, que ele faz uma transcrição, né, do I'm Afraid of, né? Pois é, mas assim, poderia ter muito mais coisa, né? Então eu acho que É, é muito. trabalho de formiguinha, mas tem que resgatar essas coisas mesmo. É isso aí, Heloísa, ó, muito obrigado. Tem muito mais coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu sei que você também tem uma vida aí, né? Então Não, talvez. fique tranquilo, quando você precisar, ou alguma coisa, algum livro, alguma coisa que você queira que eu leia, que escaneie alguma página, alguma coisa, pode falar comigo. E, e agora, vou te perguntar, eu vou ter acesso a mandar para o meu irmão esse vídeo? Claro, assim que terminar, eu vou tentar fazer uma mini ediçãozinha rápida e já vou upar no YouTube e já mando para você ver. Tá certo? E Tá. depois, quando eu fizer a publicação, mais tarde, uma coisa um pouquinho mais pensada, aí eu também disponibilizo. E eu, numa boa, assim, eu posso até te fazer uma sequência de todos os livros dele, te mandar.
se você quiser, Perfeito, por entendeu? favor, por favor. E outra coisa também porque o nome do site é subsidiário, né? Então eu pensei, gente, será que tá Eu vi, muito... achei um barato, Eu eu achei falei, muito bom. eu até pensei, gente, será que vai dar treta se eu usar o nome subsidiário? Aí Não vai dar, falei, não. eu falei, então é melhor eu já falar com a fonte para já eliminar o problema de Não, não, vez. não, não. Perfeito. Porque a ideia é isso, é fazer um diário, né? E Ah, por sinal, você falou, já acrescenta isso, a sua cultura hervesiana, que é o seguinte, o primeiro subsidiário também foi queimado, a é edição mesmo? toda, porque ele Nossa. citava nome e sobrenome. Eu, na época, estava me divorciando do pai da minha filha, e ele xingava ele do início ao fim e dizia Sérgio Weissenberg, ele falava Cícero Marra, ele botava nome e sobrenome. Então, as pessoas Sim, começaram a se sentir ofendidas. sim. Aí ele falou, sabe uma coisa, eu vou queimar tudo. É. Nossa, meu Deus. Gente, que isso? Queimou. Quase que ele queimou todos os livros deles, então. Que isso? É, O Marx Rebelo, ele criava codinome, né? Ele não colocava lá Heloísa, né? Colocava, sei lá, Magda, né? Colocava é. codinomes. Mas ele não estava nem aí, não, né? Ele mandava o nome completo. Nossa, perfeito. É isso aí. Heloísa, Adorei te então, conhecer, Cícero também, ó, entendeu? igualmente, se você precisar de alguma coisa aqui em Maceió, não sei o que pode ser, mas estamos aí. E agradeço muito a Você mora disponibilidade. onde, Maceió? Eu moro aqui na Ponta Verde. A minha prima também, em Ponta Verde. Ih, então eu tô Você vendo ela conhece daqui. um restaurante que fala chamuscas, Vila Chamusca? Nossa, eu ouvi falar, mas eu não sei, porque eu moro aqui tem Quando você 3 for lá, anos. você diga, né? Tá. Lá tem a sua e tem. Enfim, com quem você falar, você diz. Eu sou amigo da Elo Salles. Você vai adorar a comida maravilhosa. O restaurante, porque acabou que virou uma propaganda do restaurante, né? Qual que é o restaurante? Chama Chamusca? Vila Chamusca. E você sabe que existe Sim, uma vila, eu mando até pôr para você pelo WhatsApp, em Portugal, Vila Chamusca. sim. Tem até vinho, muito Perfeito. chique. Só que o meu pai não era Chamusca, hein? Meu pai era Perfeito. Salles. Chamusca é ao Ah, lado da minha mãe. perfeito. Perfeito. Não, vou procurar saber. Vou procurar saber mesmo. Vou chegar lá dando carteirada, falando que eu conheço Heloísa Salles. É. Perfeito. Heloísa, então é isso. Muito obrigado. Gente, obrigado quem estiver assistindo isso aqui. Se você for um louco que caiu aqui por paraquedas, de Não, paraquedas. eu E espero que eu tenha podido responder a, o que você gostaria de saber e corresponder às suas expectativas e no mais está tudo certo. perfeito, respondeu sim, respondeu sim. Heloísa, agradeço muito e até uma próxima, então, ou talvez uma conversa futura, né? Tá bom. E agradeço muito, então. E quem estiver Igualmente. assistindo isso aqui também, obrigado também. Ok? Tá certo. Então, Não, Heloísa, aqui eu estou obrigado. sozinha. Todo É, mundo cada um no seu canto. Aqui Casa Grande, cada um sim. se esconde. Não, perfeito. Aqui também já está Tá? em meia quarentena, então tá esquisito aqui também. Ah, não, aqui a gente está, aqui está complicado, ainda está complicado. Perfeito. Mas é isso aí, né? Não tendo como sair de casa, a gente tem que fazer isso, né? Apesar de a gente estar Ah, é, inundado de encontros virtuais, verdade. né? Mas é o que dá para fazer. Né? Tá certo, Heloísa. Ó, muito obrigado e até Saúde uma para próxima. você e fique em casa, Sim, sim. Isso aí pode tá? ficar tranquilo. Que só isso que a gente está fazendo. Tá bom. Obrigado. Um Até beijo, mais. Cícero. Tchau, Prazer. tchau. Tchau, tchau.